Vamos voltar agora a falar sobre a Anvisa, que vai se reunir dentro de poucos minutos para decidir sobre a importação e distribuição de duas vacinas, Covaxin indiana e Sputnik V russa contra a Covid-19, para que sejam aplicadas aqui no Brasil, caso aprovadas. É uma reunião pública extraordinária que está marcada para começar às 2h da tarde. Essas duas vacinas, então tanto a Sputnik quanto a Covaxin, já tiveram a importação negada pela Anvisa antes. Vamos entender melhor a expectativa para essa reunião, o que é que deve ser levado em conta para essa decisão de hoje. Para isso, eu vou ter o prazer de conversar agora ao vivo, mais uma vez, com a doutora Natália Pasternak, doutora em microbiologia pela USP, também presidente do Instituto Questão de Ciência. Oi, doutora Natália, boa tarde. Obrigada por mais uma vez conversar com a gente e nos ajudar a entender questões aí importantes. Boa tarde, Roberta, é um prazer. Doutora, a gente acompanhou essas duas vacinas já terem sido negadas, pela Anvisa. Quais são os fatores que devem ser considerados agora para que a importação seja eventualmente aprovada? Roberta, no caso da Covaxin, teve fatores da visita à fábrica, então teve várias peculiaridades lá nas instalações do processo de purificação, de esterilização, que não passaram pelos critérios da Anvisa. E a empresa, a Bharat Biotech, se comprometeu, então, a fazer as adequações necessárias solicitadas pela Anvisa e ressubmeter para avaliação. Eu vejo com bons olhos essa postura da Bharat Biotech, que parece que os técnicos da Anvisa realmente foram muito bem recebidos lá e tiveram acesso às instalações com toda a transparência necessária. Então, acredito que se realmente todos os problemas foram sanados, a Anvisa deve conceder autorização. Mas isso a gente só vai saber realmente depois da reunião, para ter acesso ao que a Covaxin agora resolveu ressubmeter, e se isso está de acordo com as exigências da agência regulatória. Em relação à Sputnik V, tinha uma série de problemas apresentados pela Anvisa na primeira reunião que levou à rejeição da importação, justamente porque havia uma série de incongruências ali nos relatórios apresentados pelo Instituto Gamaleya, que iam desde a famosa presença do vírus replicante, que acabou dando tanta mídia, mas que era apenas um dos problemas apontados pela Anvisa. Tinha outros diversos problemas de transparência, de acesso à fábrica, que a Anvisa não teve, problemas nas etapas de purificação, de esterilização, de controle de qualidade, que também acredito que, se a Sputnik está ressubmetendo, deve porque sanou pelo menos grande parte desses problemas, e a Anvisa então agora vai reavaliar. Fica difícil assim a gente especular qual que vai ser a decisão da Anvisa sem ter acesso à reunião, sem acompanhar essa reunião. A gente acaba aqui fazendo papel meio de comentarista de jogo de futebol, né, Roberta, que tem o esquenta antes e fica todo mundo especulando como é que vai ser. Então, acho que o que a gente pode dizer aqui é que o jogo é daqui a pouco, a Anvisa vai dar o melhor de si, o professor Gustavo vai oferecer todos os pontos para discussão. É brincadeira, mas no fundo é isso. A gente está aqui só especulando, as informações mesmo vêm daqui a pouco. Sim, doutora, mas até para a gente entender o que temos até agora em relação a essas duas vacinas, como elas poderiam nos ajudar, Leandro Rezende, nosso analista, está com a gente também nessa entrevista e tem uma pergunta para você. Fala, Leandro. Doutora Natália, obrigado por estar conversando com a gente. A analogia do futebol, estava rindo aqui antes da Roberta me chamar, mas queria, nesse esquenta, que a gente está fazendo aqui, esse pré-jogo, queria perguntar para a senhora o que a gente sabe sobre eficácia da Covaxin e da Sputnik V, pensando também nessa questão das novas variantes, da variante indiana, que já está, a variante originária da Índia, que já está circulando aqui no Brasil. O que a gente sabe sobre eficácia dessas duas vacinas, doutora? Sobre a Covaxin, a gente não tem dados de eficácia dela em relação às variantes que estão circulando, mas por ela ser uma vacina inativada, muito parecida com a Coronavac, que trabalha com o vírus inteiro, a gente imagina que ela vai se comportar de uma maneira parecida. E lembrando que todas as vacinas até agora, mesmo com uma pequena perda de eficácia diante das novas variantes, têm dado conta do recado. Então, não tem muito motivo para a gente imaginar que a Covaxin ou
relação à Sputnik vão ter problemas específicos. Eu imagino que elas vão seguir o que acontece com as outras. No caso da Sputnik, a gente tem todo um problema que já é bem antigo, de falta de transparência, de alguns cientistas que estão um pouco incomodados ainda, mesmo com os trabalhos que foram publicados em relação à eficácia. Mas, de novo, acho que esses são problemas menores agora. Eu acho que as duas vacinas já deram mostras de que tem todo o potencial de serem boas vacinas, tanto como qualquer outra que está no mercado. E agora, com os dados liberados, com a transparência, espero, né, que a Anvisa solicitou, a gente deve ter acesso a tudo isso. Inclusive, se tiver dados novos de eficácia, imagino que eles vão aparecer hoje na reunião. Sim. Agora, doutora, no caso da Covaxin, por exemplo, a gente acompanhou que a Anvisa autorizou o início da fase 3 dos testes aqui no nosso país. Então, caso seja aprovada para importação e distribuição por aqui, a gente esperaria, portanto, essa parte do processo. Como é que iria funcionar? Acredito que sim, Roberta. Ainda temos que esperar o desenrolar da fase 3. E mesmo no caso da Sputnik, pode ser que surja aí da Anvisa algum condicional de uso. Se todos aqueles dados, aqueles pré-requisitos que a Anvisa pediu não tiverem sido preenchidos. Principalmente no caso da presença, se ainda houver, do adenovírus replicante. Eu ouvi muita especulação que Sputnik tinha pensado até em realmente remover a segunda dose com o AD5, que é o vírus que deu problema com a sobra de adenovírus replicante, e fazer o que eles estavam chamando de Sputnik Light, que seria só uma dose com o AD26, muito parecida com a estratégia da Janssen, o que seria uma saída legal também. Não sei se é isso que eles vão apresentar na reunião. Tá certo, doutora. A gente vai acompanhar a reunião, então, para entender exatamente o que vai ser feito hoje, o que é que vai ser considerado pela Anvisa. Mas eu te agradeço por essa conversa mais uma vez com a gente. É sempre um prazer conversar com você. Doutora Natália Pasternak, doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo e presidente do Instituto Questão de Ciência. Até a próxima, doutora. Prazer foi todo meu, Roberta. Até a próxima. E agora vamos para o jogo. Vamos para o jogo, então. Obrigada, Leandro.